sua casa. Para recapitular, quando Jesus está ensinando sobre as bem-aventuranças, já ensinamos, você pode ver lá no YouTube as mensagens que já foram pregadas aqui: ser humildes ou pobres de espírito, devemos chorar as nossas misérias e como Deus nos ama, devemos ser mansos de coração, falamos sobre isso hoje pela manhã, devemos ter fome e sede de justiça, está lá em Mateus capítulo 5, ser misericordiosos, também aprendemos muito nesta manhã, ser limpo de coração, coração de criança, coração humilde, simples, que não tem maldade nenhuma, que não tem malícia, que não planeja nada de errado, é esse coração que Deus quer que tenhamos, por isso o reino de Deus pertence a elas. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Chegamos por fim à parte 7 da nossa mensagem, ser pacificadores, sermos pacificadores. Pacificadores é a tarefa para aquele que tem o poder do Espírito Santo correndo nas suas veias. Você não é aquele que atiça fogo. Você não é aquele que vê um problema e pega gasolina. Você não é aquele que vê um problema e já vai para a rede social espalhar aquele negócio, aumentar aquele negócio, causar mais prejuízo ainda. Não! Você é um arauto da paz. Você promove a paz. O poder de Deus está sobre a sua vida para você se render a essa pacificação que o Espírito Santo deu ao seu coração. Você não tem prazer em ver um caído, um moribundo. Você não tem prazer em ver injustiças. Você não tem prazer e não coaduna com as coisas erradas. Você é um pacificador. Você fará de tudo para que aquele ambiente onde você está seja um ambiente repleto da paz que vem do céu. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É diferente do mundo, disse Jesus. Não é a paz que o mundo dá. Porque nós temos uma paz que, ainda que nos falte recursos desta vida, ainda que a nossa saúde não esteja 100%, ainda que sejamos traídos, ainda que sejamos enganados, ainda que nos passem para trás, nós temos paz. É diferente. Quem não se lembra? Quem não se lembra de Estevão? Estava sendo apedrejado, as pessoas rangiam os dentes contra ele, mas o semblante dele era de quem tinha paz. O semblante dele era de anjo. Quem se lembra disso aí? Quem se lembra? Nós temos o mesmo espírito de Estevão. Amém, queridos? Vamos ver qual bem-aventurança é essa. Bem-aventurados ou felizes, macários, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você é um pacificador, um promotor da paz, você será reconhecido como um filho de Deus. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Às vezes, as circunstâncias podem te levar exatamente a agir contrário a essa pacificação que Deus espera. Deus quer e já te levantou para isso, para que você seja um promotor da paz. Tem dois irmãos brigando, tem dois irmãos que não se falam, tem irmão bloqueando irmão na internet. Meu Deus! Se você bloqueou o teu irmão na internet, vai lá hoje. Se você bloqueou o teu inimigo na internet, vai lá hoje e desbloqueia. Fala para o teu vizinho aí, desbloqueia. Fala com ele aí, desbloqueia. Desbloqueia. Fala aí. Igor, fala aí fora aí. Claudete, fala aí fora. Fabiano, fala aí fora. Fala aí, Clícia. Desbloqueia. A Bíblia manda que a gente ame o nosso adversário, quem fala mal, quem nos persegue, quem nos maltrata. A Bíblia manda amar a estes. Jesus chega a dizer o seguinte: olha, se vocês fizerem o mesmo que os gentios fazem, ou seja, só amam quem te faz bem, que bem é nisso? Que valor há nisso? Quando a gente só ama
Muito obrigado, pastor Moisés. Tão discreto ele. Seu botão. Obrigado, pastor. Você é um homem de Deus. O espalhafatoso sou eu. Se a Bíblia nos orienta a amarmos quem fala mal da gente, sabe aquela pessoa que quando você passa, faz um comentário maldoso e malicioso? Ame. Você será chamado filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele faz exatamente assim. Ele faz o sol nascer sobre todos. Sejamos imitadores dele. Que ano maravilhoso, não é? Iniciar o ano parecido, mais semelhante a Jesus. Ele espera que os filhos de Deus... Vocês sabiam que até a natureza está aguardando a manifestação dos filhos de Deus? Quem sabia disso? A natureza está aguardando. Então, as nossas obras precisam ser reconhecidas como obra de filhos de Deus. Obras de filhos de Deus. Você precisa ser reconhecido como filho de Deus, servo de Deus, submisso a Deus. Nós somos pacificadores, não podemos abrir mão disso. O pacificador é aquele que se ocupa para promover a paz entre as pessoas, é aquele que busca a paz ativamente, seguindo a ordem da Bíblia em Romanos 12, 18, Hebreus 12, 14. Eu passo a ler esse texto a vocês, 1 Pedro 3, 15. Vejam: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu gosto de uma outra versão mais antiga: enquanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Tenha paz, não abra mão da paz. Você tem paz. Quem não tem paz é quem está fazendo mal contra você. Você tem paz, não abra mão da sua paz, por nada nem por ninguém. Você tem a paz. Jesus disse que nós temos paz. Então eu não vou me curvar aos que não têm. Eu vou derramar sobre eles aquilo que eu tenho. Quem não se lembra do que Pedro disse? Não tenho prata nem ouro. Nisso eu e Pedro estamos iguais. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que você tem? O que você tem quando você é afligido? Queridos, é muito mais fácil a gente se irar e parar de falar com alguém porque nos fez mal. Essa é a tua carne, a tua velha natureza. O desafio da vida cristã é se render a este poder espiritual que está no seu coração. É se render completamente. Sabe quem vai viver melhor? Você. Sabe quem é que vai lucrar com isso? Você. Sabe quem vai levar a glória para o Senhor? Você, porque você é pacificador. Enquanto depender de você, tenha paz. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Aí tem uma adição maravilhosa aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você é pacificador, você vai ter paz com todos. Os que te fazem bem e os que não te fazem tão bem assim. Os que te abençoam e também com aqueles que te perseguem. Você vai viver bem, você vai ter paz com todos, mas também você precisa agir de forma a se separar. Santificar é se separar completamente para Deus. Vasos usados por Deus para toda boa obra. Você tem paz com todos e está disponível para Deus te usar aonde Ele quiser e como Ele desejar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, quando nós estamos pensando em nós mesmos, nós somos apenas egoístas. Mas quando nós estamos pensando com amor, em humildade, nos que estão padecendo, sofrendo, quando nós estamos pensando em abençoar, queridos, Jesus sempre que fez uma maravilha, um sinal, um milagre, a Bíblia vai dizer assim: e movido de íntima compaixão.
e observando que estavam com fome, e observando que estavam desesperados, e observando, Jesus vê Jesus vê a mim e vê você também. Ele está observando, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você veio buscar. Ah, eu sei que você veio buscar uma palavra de Deus ao seu coração, com certeza absoluta, mas Deus sabe exatamente aonde Ele vai falar com você nesta noite. Eu sei que às vezes a gente prefere ignorar pessoas que nos fazem mal. Eu ouço de vez em quando isso. Ah, quer saber? Eu ignorei. A Bíblia não manda você ignorar. A Bíblia manda você amar. A Bíblia manda você andar a segunda milha. A Bíblia ordena que eu e você sejamos parecidos com o nosso Senhor. Então, nunca ignore ninguém, porque em Cristo morreu. Nós somos o povo da reconciliação. Não deixe passar esta oportunidade. Segui a paz com todos e continuem firmes, separados. Vejam, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações. O nosso coração precisa estar totalmente separado para Deus. Quando fazemos qualquer coisa na casa do Senhor, ou qualquer coisa, qualquer atitude fora da casa do Senhor, para a glória dEle, seu coração está santificado. Seu coração está santificando a Deus. Vejam, antes santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações, e estais sempre preparados, repitam para mim, preparados, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É necessário estar preparado, porque todos nós, em algum momento, vamos ser afligidos. E às vezes a perseguição começa tão cedinho, às vezes a murmuração começa tão rápido, às vezes as preocupações desta vida frustram tanto as pessoas que elas não têm mais nada para dar, elas só querem sugar. E elas fazem de tudo para tirar e arrancar a tua paz. Tem gente que faz de tudo, tem gente que já levanta preparado para tirar a paz de alguém. Mas o escudo da fé, repita comigo, o escudo da fé, só a tenda, o escudo da fé. Mas o pessoal da tenda está sem comida. O escudo da fé, é isso aí, o escudo da fé vai desviar todos os dardos inflamados do adversário. Você consegue enxergar de longe o que o adversário quer fazer com o seu dia, com a sua vida, com os seus negócios, com o seu casamento, com os seus filhos. Você consegue enxergar de longe. Se você estiver santificado e separado para Deus, você vai ser pacificador sempre, porque você vai entender que todas as coisas, além de cooperarem para o bem nosso, quem se lembra disso? Todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam, todas são todas mesmo, mesmo aquelas que você não gosta tanto, elas vão cooperar para o seu bem. Deus tem poder para transformar maldição em bênção. O que fizeram com José era para matá-lo mesmo, mas José chegou no finalzinho da vida dele de escravo, porque depois ele passou a governar, e é muito interessante isso. Ele começou a governar com 30 anos, Davi começou a reinar com 30 anos, Jesus começou o seu ministério com 30 anos. José disse: olha, vocês intentaram para o meu mal, mas Deus queria salvar vocês e toda essa nação. Todas as coisas cooperam. Então, quando vierem te afligir, responda com mansidão, porque a palavra branda... Ih, mas que desânimo, nem parece que vem a EBD. A palavra branda
desvia o furor. A palavra branda. Mas e a palavra dura? Suscita a ira. Queridos, o manual para a nossa vida é a Bíblia. Se nós nos dobrarmos, nos curvarmos à palavra de Deus, nós vamos ter vida e vida com abundância. Não importa o que vão fazer com você em 2025, não importa o que vão planejar contra você, nenhuma maldição virá sobre a sua vida. O teu escudo é o Senhor. Não se vingue nunca, e nunca busque vingança por A, por B, por C e por D. Não. Mantenha-se santificado e separado para o Senhor, porque Ele vai usar toda e qualquer circunstância a teu favor. As coisas vão corroborar para que você possa prosperar, avançar e crescer. Lembremos-nos, pois, de Moisés. Ele foi o homem mais manso em seus dias. Mas no momento de profundo estresse, provocado pela grande decepção e dureza do coração do povo, junto às águas de Meribá, Moisés não santificou o nome do Senhor, e isso lhe custou a introdução do povo em Canaã. Quando Deus o chamou para ser o libertador. Quando Deus o chamou, o capacitou. Quando Deus deu a ele poder, o poder que nós temos estava sobre a vida de Moisés. Queridos, Moisés falou com Deus face a face, e quando isso aconteceu, o rosto dele ficou como o sol, e ele desceu de lá e ninguém conseguia olhar para a glória de Deus que estava estampada no rosto dele. Moisés passou a usar um véu. Moisés foi um homem extraordinário. Moisés conduziu o povo por 40 anos, talvez eu e você não conseguisse conduzir aquele povo com tanta calma, tanta paciência, por 6 meses. Ele passou 40 anos no deserto. Naquele momento, ele teve uma atitude que não santificou, ele não demonstrou ao povo o que Deus deu a ele de comando, de ordem. Queridos, isso é muito sério. O que Deus nos manda fazer, sábios seremos se fizermos. Temermos a palavra de Deus, porque Ele leva em consideração a nossa obediência a Ele. Vejam, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha. Repita comigo: falai à rocha. De novo. O que Deus mandou fazer? Falar com a rocha. Reúna todo o povo e você vai falar com a rocha. Essa era a ordem do Senhor. Esse era o mandamento do Senhor. Essa era a diretriz para Moisés. Perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Foi isso que Deus mandou ele fazer? Mas ele está virado. Ele permitiu que a ira dele viesse à tona. Como intercessor, ele deveria se colocar primeiro em obediência a Deus, demonstrando que estava totalmente separado por Deus para aquela obra. Mas naquele momento entrou o homem estressado, e ele disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu. Repita comigo: feriu. Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Foi isso que Deus mandou ele fazer? Foi isso, irmãos? Não. Deus mandou: reúna o povo e fala com a rocha diante deles, e você vai me santificar no meio do povo. Eles vão ver que não é você o culpado de não ter água.
Mas Moisés tomou um atalho. Não cumpriu o que Deus queria. Saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés ali recebeu uma punição, porque não o santificou, porque não foi um pacificador. Naquele momento ele deixou que a sua carne, a sua natureza tomasse conta daquele ambiente, e ele perdeu a oportunidade de testemunhar com precisão do nome do Senhor e da glória do Senhor. O poder que Deus nos deu é seguido de obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, 66 livros. Obedecendo a palavra de Deus, seguindo o caminho de Deus, desejando ardentemente a palavra de Deus. Quando Deus der uma ordem, uma revelação, algo fora do normal, você vai fazer exatamente como Deus lhe ordenou. A glória dele vai se manifestar e o nome dele será glorificado pelas pessoas. Quando o cristão dá um bom testemunho, quem ganha é o reino de Deus. Quando um cristão paga o preço por ser de Jesus, ele está glorificando ao Senhor. Moisés e Arão não introduziram o povo na terra de Canaã, mas essa punição não os tirou o galardão de líderes excelentes e que cumpriram a vontade do Senhor. Leio para vocês Deuteronômio capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, cheio, repita comigo, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer. Repita comigo, que o Senhor o enviou para fazer. Jesus, lá em Marcos, no final, ele vai dizer: estes sinais acompanharão. Faz parte do viver de qualquer pregador, qualquer evangelista, qualquer missionário, ver as maravilhas que Deus faz, convertendo pessoas, curando pessoas, libertando pessoas dos demônios. É lindo, é maravilhoso. Então Deus fazia e Ele ainda faz, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Estou rindo aqui porque me lembrei de Josué. Josué prometeu a Deus que ia destruir um povo inimigo.
e o sol estava declinando, e se escurecesse não tinha como ter mais luz naquele ambiente. O que Josué fez? Sol, quem se lembra? Pare. Lua, pare. E parou, irmãos. Quantos creem nisso? Eu também creio e vivo por essa fé. Eu quero que você aprenda a viver por fé. Viver. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E ele exterminou aquela nação toda naquele dia, porque Deus fez com que o sol parasse. O sinal de aprovação do ministério de Moisés e sua geração de líderes foi revelado no Monte da Transfiguração, quando ele e Elias, o profeta, apareceram diante dos discípulos atuais, conversando com Jesus como velhos conhecidos, cheios de intimidade com o Senhor. Lucas 9, 28 a 31. Vamos juntos? E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, Jesus estava falando sobre o final dos tempos, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram quem? Moisés e Elias, a lei e os profetas, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Queridos, a certeza de que nós estamos vivos eternamente com o Senhor também está descrita nesse texto. Elias e Moisés apareceram e disseram a Jesus, conversaram com Jesus sobre o que ele haveria de padecer, o que ele ia passar em Jerusalém por causa do povo, para salvar o povo. As coisas que estão ocultas, só Deus pode revelar. E Ele revela, primeiro por meio da sua palavra, e depois com o seu joelho dobrado. Ele te ama e Ele não vai te deixar realizar nada que não seja revelado por Ele, apontado por Ele. Ele fala, mas é necessário que você aprenda a orar. Senhor, não é a minha vontade, é a tua. Eu quero me submeter à tua vontade. Qual é a tua vontade, Senhor? E seja corajoso para cumprir a vontade dEle. Quando você entra na linha do Senhor, quando você entra na trilha do Senhor, quando você anda nas estradas das maravilhas do Senhor, pode ter certeza absoluta, a vitória estará garantida no final. Não importa o que você vai passar até chegar lá. Não importa. Não importa. Jesus fez a paz para reconciliar a humanidade com Deus, através do seu sofrimento e morte na cruz, Colossenses 1:20, Ele nos deixou a sua paz, João 14:27, precisamos viver a paz, pacificando onde estivermos, mesmo que custe sofrer abusos e difamações. Precisamos pacificar onde estamos, precisamos pacificar as nossas ações, precisamos pacificar as nossas palavras, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Sejamos pacificadores. E a última parte desta mensagem, em 8º lugar, ser bem-aventurados, felizes, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Preparem-se. Olha para o lado aí e fala assim, prepare-se. Fale para ele aí. Nós seremos perseguidos por causa da nossa fé em Jesus. Por acreditarmos e creditarmos a Ele todas as bênçãos, as chuvas e o sol.
nós seremos perseguidos porque vamos dizer em alto e bom som que pertencemos a Jesus e que vivemos para Jesus, e se for necessário, também morreremos por Ele. Amém, irmãos? Ou você pensou que eu ia prometer a você aqui carro do ano? Hein? Mercedes. Eu já tive 2 Mercedes. Já tive 2. Uma saía do Silvado, descia, eu fazia sinal, ele parava, me pegava. E a outra Mercedes era o Lagarto, que também vinha da mesma direção. Quem conhece esses 2 bairros aí na cidade? Conhece? É o ônibus, Mercedes. Eu gosto também de Volvo. De vez em quando eu ando de Volvo. Carros bonitos. Prestem atenção no que eu vou dizer. Evangelho que promete a você dinheiro não é igreja. Evangelho que promete a você riquezas desta terra não tem nada a ver com o que Jesus deixou para nós. Nada. Pelo contrário, se as vossas riquezas aumentarem, não coloquem nelas a vossa confiança. Quando eu e você entendemos que o Evangelho de Cristo é renúncia, abandonar tudo e seguir a Jesus, estar disposto a morrer por Jesus, isso vai na contramão do que você tem ouvido aí em muitos lugares. Mas eu não quero enganar vocês, esta igreja não vai enganar vocês, amém, irmãos? A prosperidade que você tem é para repartir. A prosperidade que está chegando na tua casa não é para você propriamente, é para as pessoas que estão convivendo com você, é para repartir. Senhor, o que são 2 peixes, 5 pães para essa multidão? Quantos aqui se lembram dessa parte da Bíblia? O que Jesus mandou fazer? Assentem-se em grupos de 50, quase 5.000 homens, todo mundo ajoelhado diante do Senhor. Sabe o que Jesus fez? Agradeceu. Aprenda a agradecer e a provisão vai chegar. Aprenda a agradecer. Você não precisa de muito mais do que você já tem. Você não precisa. Existe uma pressão da sociedade para que você seja quem você não é. Você não vai conseguir sustentar isso. Você é convidado, você é chamado por Deus para estar satisfeito e feliz com o Senhor. Ah, pastor, essa igreja não serve para mim não, eu estava esperando outra coisa. É a bênção de Deus que nos enriquece. E esta bênção não nos acrescenta dor nenhuma. É essa bênção. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É isso, tenda? É a bênção do Senhor que enriquece. Ele é a nossa riqueza. Nós vamos passar por essa vida. Estava vendo algo que foi postado na internet. Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos. Jimmy Carter era da Igreja Batista e ele era professor da escola bíblica dominical. Mesmo quando presidente, ele continuou dando aula na escola bíblica dominical. Morreu com 100 anos. Foi sepultado agora essa semana. Não foi o cargo da maior potência conhecida hoje, que é maior do que ser alguém que ensina a Bíblia na igreja. Ensinar. Um dia perguntaram a um pastor batista chamado Billy Graham, não sei quantos conheceram, pelo menos de ouvir falar. Disseram para ele assim: por que você não se candidata para ser presidente dos Estados Unidos? Você vai ganhar, você é muito popular, você conhece muita gente, você é muito conhecido, muito amado. Ele foi conselheiro de todos os presidentes enquanto viveu.
Billy Graham. E ele disse, respeitosamente, com aquelas pessoas que queriam induzi-lo à política, ele disse assim: como eu poderia rebaixar a minha vida? Eu sou pastor, eu sou evangelista, não existe nada maior do que isso. Como é que eu vou deixar de trabalhar no estacionamento? Como é que eu vou deixar de servir na recepção? Como é que eu vou deixar de servir com as crianças? Como é que eu vou deixar de me separar, de santificar-me e santificar o Senhor com os meus gestos, com as minhas atitudes? Eu quero que um dia a nossa igreja tenha muitos representantes, mas que honrem o Senhor, que glorifiquem o Senhor, que não saiam nas páginas dos jornais perseguidos, presos, levados. Não, esses eu não quero não. Esse eu vou deixando nas outras igrejas. Mas aqui, em nome de Jesus, é para pagar o preço. O preço. E é sobre isso que vamos falar agora para encerrar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, não é falando a verdade, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha o conselho de Jesus: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Na realidade cristã, onde o evangelho é fácil, barato e sem sacrifícios, pode soar incoerente que devemos ser perseguidos por causa da justiça. Se tivermos o caráter cristão, ou seja, o caráter segundo o padrão de Cristo, seremos rejeitados, perseguidos, injustiçados, injuriados. A perseguição acontece quando a justiça que o cristão acredita e vive confronta aqueles que vivem no mundo, pois a vida cristã é justa, é honesta, correta, íntegra, sincera e leal, e é diferente das práticas e vivência dos que estão longe de Deus. Nós somos diferentes. Nós não podemos andar como o mundo anda. Nós temos temor pelo Senhor. Nós somos um pela frente, e quando as pessoas saem da nossa frente, nós continuamos exatamente os mesmos. É necessário que assim seja. Isso é ser íntegro, isso é ser reto, ser justo, leal, fiel. Quando todos estão vendo, é fácil. Quem é você quando ninguém está vendo? É o que você de fato é. O que você é na frente das pessoas pode até ser um teatro, mas quem você é de fato é quando sair daquela porta, é quando for fechar um contrato, é quando for para uma fila do banco, é quando for participar do alimento aqui do final do ano. Quem você é se manifesta. Não é aqui no banco, não é agora, é lá fora. E eu quero que vocês resplandeçam a luz de Jesus. Eu quero que vocês sejam sal, eu quero que vocês sejam luz, eu quero que vocês tenham a alegria do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Eu quero que vocês vivam para Ele. A perseguição deve trazer ao cristão alegria e exultação, pois mostra que o nosso viver está no caminho certo, demonstrando sinceridade em nossas ações e a certeza da vida eterna com o nosso Senhor e Salvador. Eu quero ler o último verso de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 12. Fiquemos em pé. Quem deseja viver pacificamente nesta terra, jamais conseguirá, pois se for fiel a Jesus até o final da sua jornada, dores e provações serão naturais. 2 Timóteo 3, 10 a 12. Vamos juntos? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também, prestem atenção, e também todos
os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A perseguição faz parte de todos aqueles que levam a bandeira da paz, da humildade, da sinceridade, da lealdade, da fidelidade. Todos que andam de forma reta, todos que são íntegros, vão sofrer. Tem gente que é mandado embora porque não coaduna com aquilo que está acontecendo naquela repartição. Quando isso acontecer contigo, meu irmão, celebre, alegre-se, alegre-se. Se aonde você está, você vai fazer diferença, é exatamente indo contrário ao curso desse mundo. Não vale tudo por dinheiro, por fama, por poder, não vale. Nós somos separados por Deus, nós pertencemos a Ele, somos dele, vamos prestar contas a Ele. Não perca tempo, querido, querida, não perca tempo. Se você sofrer com Cristo, com Ele você vai reinar. Mas se você abrir mão, Ele também abrirá mão de você. No céu não entra ladrão, assaltante, mentiroso, adúltero, fornicador, nada disso entra no céu. Aqui é o tempo do arrependimento. Aqui nessa terra. Aqui é o tempo de voltar os olhos para o Senhor e falar: Senhor, me perdoe. E Ele vai te perdoar e vai te dar vida eterna. Aí você começa a viver de acordo com a vontade do Senhor. Deus não é contra a riqueza. Ele só não gosta é quando o filho dele está mais inclinado à riqueza do que a ele. Quando as suas riquezas aumentam ou aumentarem, reparta, abençoe, ajude, tenha o seu coração inclinado para abençoar. As pessoas que estão à sua volta devem ser as primeiras a usufruírem das bênçãos que Deus está te dando. Se você pode abençoar a sua esposa, não deixe para amanhã, faça hoje. Se você tem recursos desta vida e pode abençoar o seu filho, faça isso hoje, não deixe para amanhã não, faça hoje, abençoe hoje. Você pode abençoar a sua sogra? Sim, a sua sogra. Abençoe a sua sogra. Abençoe a sua sogra. Abençoe as pessoas que estão do seu lado, porque o vosso Pai Celestial está abençoando você, está nos abençoando. Então abençoe também. Feche seus olhos agora. Fale com Deus agora. Faça a oração de Davi. Vê se há em mim, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa que eu precise corrigir.